Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market desta quinta-feira. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023, a gente chegando aqui para mais uma edição do nosso BMC Market, repercutindo os principais destaques do dia com o nosso time aqui. Eu, Felipe Nascimento, também Alexandre Cabral e Alan Gani por aqui. Hoje um dia com uma pauta bastante extensa, muita coisa acontecendo no mercado. Esse mercado que nesse momento cai mais de 1%, 1,06%. 108.791 pontos, mas a gente segue falando daquela briga, embate, queda de braço entre governo e Banco Central, principalmente por conta de desdobramentos dessa situação. Agora há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre a situação do Banco Central. Ele disse que Banco Central independente é uma marca mundial, o Brasil tem que se inserir nesse contexto e disse que foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional quando foi discutida a independência do Banco Central lá em 2021 e que não existe, o assunto não pode retroagir. Mais uma pessoa, mais uma autoridade falando sobre essa situação da independência e autonomia do Banco Central, dessa vez Arthur Lira comentando essa situação. Inclusive, a gente tem toda manifestação de líderes do governo, líder do governo na Câmara, o próprio José Guimarães, falando que é necessário fazer uma discussão, é necessário chamar Campos Neto para dar explicações. Campos Neto, inclusive, que vai estar no Roda Viva na próxima segunda-feira, e aí o questionamento que será que ele vai falar, na próxima segunda-feira, quais vão ser os argumentos ou as arguições que serão feitas para Roberto Campos Neto, o que ele vai dizer. Bom, além disso, a gente teve hoje divulgação do IPCA, deu uma desacelerada, 0,09 ponto percentual em relação a dezembro. O IPCA de janeiro fechou em 0,53%. Mas, mesmo com esse IPCA desacelerado, o Bank of America elevou a estimativa do IPCA 2023, passou de 4,8% para 6%, mesmo com esse IPCA abaixo do esperado. Bank of America refazendo suas contas. A gente sabe, tem uma série de coisas aí que podem impactar no IPCA, algumas reonerações de impostos aqui no Brasil, e sem contar com toda essa volatilidade que a gente vê nos preços dos combustíveis, além de toda a discussão sobre preço de combustível, paridade internacional que a gente vê na Petrobras. E também assunto, já que o assunto é a inflação, o mercado talvez pode estar sofrendo ali de uma reprecificação por conta de relatos sobre uma possível mudança na meta de inflação. Ainda não é posto, ainda não foi batido o martelo, mas já existem algumas conversas sobre a possibilidade de mudar a meta de inflação, e claro que a gente vai saber a opinião aqui do nosso time em relação a todos esses assuntos. E para finalizar, mas não menos importante, hoje, mais um dia, mais uma quinta-feira com o leilão do Tesouro, e eu quero saber do Cabral o que ele achou, já que os dois últimos aí ele mandou aquele recado para o Tesouro. Será que o Tesouro fez o que o Cabral sugeriu? É isso que a gente vai saber daqui a pouquinho. Então, falando nele e neles, Alexandre Cabral, Alan Gani já estão aqui comigo. Muito boa tarde para vocês, meus caros. Tudo em ordem? Boa tarde, Gani. Boa tarde, Cabral. Tudo de paz, graças a Deus, tranquilo. Estou preparando uma planilha aqui que deu uma luz agora para montar sobre reunião do Conselho de definição de meta de inflação. Boa. Porque teve mudança lá em Henrique Meirelles. Provavelmente eu não vou conseguir terminar hoje. Mas eu já começando, eu lembro que eu tenho que terminar. Tá bom. Se eu tivesse só na cabeça, em casa eu vou fazer e esquecer completamente. E aí, Gani, boa tarde. Muito boa tarde, todo o pessoal aí que nos acompanha. Incluindo o Regis? Incluindo, claro. Com certeza. Cara, não ouvi aqui no chat, das contas, deve estar por aqui. Tem um bom coração. Ele fala assim, eu não assisto enquanto ele tiver. Ele volta em 2 minutos. O Gani, não. Aí você só escrever lá, @Regis, ele tá lá. Ele tá lá. Vamos ver, Deve estar no chat, mas eu não vi fazendo nenhum tipo de comentário por enquanto.
Vamos lá, falar um pouquinho sobre Não tá, não. essa briga, talvez não eterna, mas que já vem durando um bom tempo, governo, Banco Central. A gente já comentou aqui e parece que todo dia a gente acaba caindo nesse mesmo assunto sobre a importância da independência do Banco Central, da autonomia do Banco Central, mas o que a gente vê é que reiteradas vezes e dia após dia tem alguém falando e sugerindo e tentando provocar essa pauta. Agora mesmo o Arthur Lira falou que o assunto não vai retroagir, que foi um assunto debatido pelo Congresso Nacional e que o Banco Central Independente é uma marca mundial. O Brasil está nesse bolo aí. A pergunta é: sim, precisamos ter um Banco Central independente, precisamos ter um Banco Central autônomo, desvinculado da situação política. Mas a política também precisa deixar o Banco Central agir. Não dá para ele ser independente e atores políticos ficarem dia após dia pressionando, porque senão parece que a qualquer momento o Banco Central pode dar uma cedida ou não. O que vocês acham a respeito? Gani. Pois é, você sabe que toda essa pressão que está ocorrendo em cima do Banco Central tem duas hipóteses. Uma das hipóteses é de que o governo já está achando um bode expiatório para dizer, olha, a inflação vai ser alta em 2023, sei lá, 6%, 7%, e não vamos entregar crescimento econômico. A culpa é de quem? É do Banco Central. Então esse é um dos primeiros argumentos aí. Um outro argumento que eu acho que é o real e o que é pior, eu acho que é convicção do Lula. Eu acho que realmente o Lula acredita que o Banco Central não deva ser independente e deveria ter um juros menor e que a inflação não é tanto problema, desde que tente buscar um crescimento econômico. Talvez seja um pouco dos dois. O fato é que a inflação tem sido minimamente domada no Brasil por conta de um belo trabalho que o Banco Central tem feito, né? Uma inflação até mais baixa do que nos Estados Unidos, do que na zona do euro. E eu concordo com você. Quer dizer, esse tipo de pressão é muito ruim. Talvez, e eu acredito nisso, os diretores do Banco Central eles não vão ceder a essas pressões. No entanto, isso causa ruídos no mercado. E ao causar ruídos no mercado, os juros do mercado, nos contratos de DI, de swap, das LTNs, das NTNFs, podem subir, o que é ruim para a sociedade brasileira. Fora o dólar real desvalorizar. Real desvalorizando, a inflação de importado vai pro cacete. Eu não entendo a burrice dele, mano. O que eu falei ontem, nós três conseguimos nos proteger. De alguma hora a gente compra fundo cambial, faz qualquer coisa. Seu Zé e Dona Maria tem inflação do pão, que o trigo explode. Eu juro que eu não entendo o que passa na cabeça de um ser humano desse. E no final o Banco Central vai cair os juros, porque a inflação vai estar controlada, se o dólar não disparar tanto, e Lula ainda vai sair de bonzão. Viu? O Banco Central está caindo os juros. Mas não é por causa dele, é porque a conjuntura ajudou. Lula, assiste o marketing, maluco. Então, já tem... Regis, peraí, deixa eu babar o ovo do Regis. Cadê? Qual o sobrenome do Regis? Andrade. Regis. Não faça isso, não alimente um Regizinho, lindãozão, lindãozão. Não faça isso. Manda esse marketing pra gente, que a gente tem feito os últimos lá pro e-mail do Lula. Ajuda nós. Vê se dá uma ajudada nele aí. Sábado, não tem nada pra fazer. Que dia o Corinthians joga? Sábado ou domingo? Hoje. Então hoje ele não vai ver. Não, então ele amanhã... tá indo pros Estados Unidos, tá no avião. Então, não está no avião. Manda pra ele, Regis. Ajuda nós. Pra ele ver pra gente só falar do efeito do que ele tá fazendo. Mas essa situação aí de vai cair o juro e aí vai sair de como se tivesse realmente tido alguma interferência, não interferência, ou de repente alguma ingerência no Banco Central, que na verdade não tem, né? Essa é a questão também, né?
Porque, como vocês falaram, daqui a pouco cai o juro, porque o mercado também já está precificando a queda de juro, a inflação já vai estar um pouco mais arrefecida e não necessariamente vai ser. Dona Marícia e o João não vão saber disso. Dona Marícia e o João vão ver o marketing que foi Lula que fez cair e não o Banco Central. Quem vai achar que o Banco Central? Nós, o mercado que assiste BMC, quem assiste a Bloomberg, quem lê Valor. Esse vai entender o racional. Dona Marícia e José vão entender, viu? Papai Lula fez os juros cair. Parabéns pra ele. Lavar a louça, mano. E ainda nesse assunto, né, sobre essa independência e tudo mais, parece que nos bastidores tá acontecendo muita movimentação, né? E aí, ontem a gente viu o próprio Bruno Serra falando sobre a necessidade de autonomia, o Pacheco falou da necessidade da autonomia, o próprio Lira falou hoje sobre a necessidade da autonomia. Por que, então, a gente viu o Haddad também, a Simone Tebet, enfim, muita gente, e até mesmo do próprio governo, mas tem uma ala que acaba servindo ali para os interesses, né, de bater, de criticar e de elevar a tensão. Qual é o impacto, problema real de uma tensão tão forte e maior nesse aspecto? O que a gente pode ver além disso? Já que você falou, juro futuro, dólar. Eu tô vendo aqui, eu não sei se se é algum tipo de problema ou não, mas tem o DI 2036 aqui, está subindo 8,4. Falta de liquidez. Aí eu assustei aqui, eu até ia perguntar, mas a gente vê as pontas mais longas subindo mais de 1% aqui. 1,4, 1,6, 1,5. É complicado, né, ver uma situação dessa diante de tudo isso que está acontecendo. Né? A 29 e a 33 tem total a relação com a NTNF de hoje. A 36 é falta de liquidez. A última boleta deve ter sido há tanto tempo atrás que dá essa ilusão de estar subindo tanto. Na verdade, de 34 para frente a liquidez é bem fraca, tá? Você tem ideia? A 35 teve um negócio, a 36 teve um negócio, a 34 zero negócio. De 33 para trás teve bastante coisa. Um negócio. Então deve ter sido até um direto na mesa. Alguém tinha lá a boleta e passou direto. E aí... Para quem não sabe o que é direto, a corretora... Vou chutar um exemplo. A corretora BMC tem o cliente Banco Gani e Banco Felipe. Banco Gani quer comprar janeiro 35 e o Banco Felipe quer vender. Em vez de ele colocar no home broker, ele põe os dois no telefone e vê se entrou no acordo para sair um preço. Vamos dizer que saiu um preço a 13,42. Aí um funcionário da corretora BMC vai lá no home broker e diz: BMC comprando e BMC vendendo X quantidades a 13,42. Sem ninguém interferir, sai o negócio. Sai o negócio. Boa. Que é isso, um negócio para cada, esquece. 60 quantidades, para. Esquece. Nem olha para o 35 e 36, olha até o 33. Um negócio com 60 quantidades. 60 quantidades não dá 6 milhões de reais. Para banco, o que é 6 milhões de reais, povo? Não é nada. Nada. Né? Então, pode ter sido algum acerto, alguma boleta específica. Ela não é referência, esquece. E a gente tem a informação, né, que o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele vai dar uma entrevista, vai ser sabatinado lá no Roda Viva segunda-feira. Ele segunda, não sei se vocês lembram, desculpa cortar. Mas nem há uns cortou. 7, 8 anos atrás, o Moro deu uma entrevista no Roda Viva que o mundo assistiu na época. Acho que foi a primeira entrevista do Moro pós-prisão de Lula. O mundo assistiu. Vai ser que nem essa de Roberto Campos Neto. Quem é ligado a mercado financeiro, você vai ver o Twitter piscando várias coisas. Viu? Ele falou não sei o quê. Viu? Ele falou não sei o quê. Claro que minha mãe e meu pai não vão assistir. Mas ligado a mercado, segunda-feira vai estar todo mundo lá no Roda Viva. No seu algoritmo. O meu algoritmo que pega tweet vai ser direto. É o assunto do momento, né? E os jornalistas provavelmente vão fazer provocações para ver se arrancam uma frase mais forte. Uma frase de efeito. Então, aí o questionamento que eu queria fazer para vocês não é nem se é válido, legítimo, certo ou errado, mas o presidente do Banco Central,
dá uma entrevista para os jornalistas que já é sabido que vão querer fazer alguma coisa nesse sentido, não pode ser pior do que se manifestar só na ata, só nos autos do processo, digamos assim? Não abre margem para também ser vidraça de umas pedradas que pode tomar? Em certo sentido, abre, mas também acho que dá a chance, né, se ele for bem, de explicar o trabalho do Banco Central para a população, porque o Lula tem aberto todos os microfones e para a população, né? Ele tem aberto. O Campos Neto, ele acaba falando para uma audiência muito restrita e que entende o papel do Banco Central e ele fala de uma maneira mais técnica e que é difícil para as pessoas entenderem esses conceitos. Eu acho que ali talvez seja uma chance, né, dele, numa boa comunicação, conseguir explicar que o Banco Central independente é bom para a população, que os juros são altos não é porque as pessoas lá do Banco Central são ruins, né? Se ele conseguir isso, vai ser muito bom. Mas é claro, né, que abre, você fica, quando você, né, se expõe, você acaba automaticamente também sendo vidraça. Tomara que ele tenha o mesmo tom que ele teve na ata, né? Que ele seja firme, passe o recado e não entre em provocações, em briga, fique acima disso. E tomara que escolha os jornalistas que cubram a economia há décadas. Perfeito. Independente de você gostar ou não na linha, o cara já cobriu vários bancos centrais para trás. O cara conversa com o Banco Central desde os anos 90. Nada contra escolher jornalista político, mas essa é a área dele, pô. Aproveitar um momento único desse de Banco Central, dar uma entrevista ao vivo. O Banco Central só dá entrevista ao vivo por relatório de inflação. O resto é em local que ele só fala, que é esses eventos que tem um ou outro debate, geralmente é fechado. Essa é uma oportunidade única da TV Cultura, né? Cultura, TV não é? Cultura, Então, pô, põe gente especialista no tema. Não põe seus amiguinhos lá, não, por favor. E olha que emblemático. Hoje o Henrique Meirelles deu uma entrevista onde ele fala, ex-presidente do Banco Central durante o governo Lula, e teceu críticas ao fiscal e falou da importância da autonomia, da independência do Banco Central. Quer dizer, é uma pessoa que fez parte ali do governo Lula, que foi indicado pelo próprio Lula, e ele mesmo está falando, olha, o Campos Neto tem razão, está fazendo um excelente trabalho. Eu não sei o que deu na cabeça do Lula, porque esse discurso que ele tem feito vai além, muito além do que ele falava no primeiro mandato e até do segundo mandato. Está parecendo a Dilma, assim, pior que a Dilma. Acho que nem a Dilma atacava a independência do Banco Central publicamente, né? Eu não enchia nesse papo, né? E ele era brother do Tombi. Também tem esse papo. Na época, o pessoal falava que... Ela era brother. Você lembra disso? Era assim, o teto da meta era 6,5. A inflação rodava sempre próximo do teto. E todo mundo do mercado achava que os juros ia subir. E de repente o Banco Central começou a cair juros. Aí o mercado não é bobo, falou, tá tendo interferência. E aí começou a apostar na queda, mesmo com inflação alta, porque sabia que estava tendo uma suposta interferência, né? O Banco Central ficava louco da vida quando o pessoal falava isso. Mas no fim do Dilma estava lá em cima, né? Chegou 14. Né? Chegou. Não se sustentou. Depois, né? Porque foi 7. Eu lembro, e é público, né? Estou falando, saiu na imprensa e tal, os bancos, fundos ganharam muito dinheiro, porque acertaram, né? Viam que ia cair mesmo, compraram um NTNB a rodo, e aí... A taxa veio para 3, mano. Só que daí, quando reverteu, o Bradesco, eu lembro, tomou um prejuízo de 1 bi. 1 bi na marcação americana. Como diria o Faustão. Bicho. 1 bi só. 1 bi. Você lembra disso? Foi o tri que eles perderam dinheiro na tesouraria? Teve um tri que o banco se ferrou só na tesouraria, ganhou em tudo quanto é lugar. Mas o prejuízo da tesouraria foi tão grande que afundou o resultado. Afundou o resultado. Foi isso, foi essa a operação? Eu lembro, mas não lembro do tempo, quando foi isso. Então, tipo, sei lá. Eu acho que ele tá querendo dar desculpa do tipo, se a inflação, o juro está alto, você vai me atrapalhar, concordo com o Gani no PIB.
E ao mesmo tempo, quando os juros começar a cair, não falei? Ele está reconhecendo pro bem do povo que eu tinha pedido há tanto tempo, não sei o quê. Para mim é torcida pura isso aí. Eu já li até umas conjecturas aí de que daí o Lula vai reconduzir Campos Neto para a presidência do Banco Central e falar, olha, porque baixou o juro, caiu a inflação, ele ouviu o que eu tinha a dizer, então merece ser reconduzido. Mas ele não quer não. Mas aí são conjecturas e acho também que por conta de todo esse atrito que está tendo agora, meio difícil de acontecer. Acho que ficar na presidência do BC por mais de 4 anos só num país antes do Covid, tipo Suíça. É muito desgastante. Que aí é tranquilo, imagina a pressão do caceta. Onde é que esse cara vai? Ele vai, qualquer reunião ele vai e reclama que o juros está alto. Qualquer reunião que ele vai, reclama quem é o exportador, reclama que o real está valorizado. Quem é o importador, reclama que está desvalorizado. Toda vez que fala com ele, deve chorar algo, mano. Todo mundo reclama, Cara, sei lá, padre, alguma coisa, não sei que toda hora alguém quer pedir algo. Tem algumas profissões que você vai tomar de todos os lados, né? Não tem jeito. Não dá, você vira alvo, né? Uma vez um coordenador de curso me falou assim, se um dia te oferecerem um cargo de coordenação, você recuse. É o aluno reclamando, é o professor reclamando, é o diretor cobrando, você recuse. Aí o cara falou, eu não tinha diabetes, não tinha pressão alta, não tinha nada, agora eu tô todo ferrado. E aí, coordenador ou presidente do Banco Central. O Banco Central Europeu, então, Cabral, pior aí. Pô, não, essa mulher é da boa. Se vocês falam de Roberto Campos com Lula, imagina essa mulher, mano. Quantos países? A orelha dela deve ficar vermelha o dia inteiro, de tanto... Não, e agradar, porque esse é o problema da União Europeia, na zona do euro, né? Porque você tem que agradar Portugal... gregos e troianos, literalmente. A Alemanha, né? E que países com uma estrutura de dívida pública bem diferente. Não dá para você comparar, sei lá, a Alemanha com a Grécia, né? E aí? Esse é o problema, né? Você amarrou a política monetária. Porque você começa a subir os juros na zona do euro, o euro começa a se valorizar. Para o grego lá, que vive de turismo e de exportação de azeitona, e de azeite, e aí? É complicado para ele, né? Se ele tivesse mais flexibilidade na política monetária, seria outra coisa, né? Ô Gani, você comentou sobre a época da Dilma, a inflação girando no teto da meta, e falando em meta de inflação, tá tendo umas ilações aí, Ilações. Gani, umas conjecturas de que o Banco Central pode mudar a meta da inflação. Não, né? O Conselho Monetário. O Conselho Monetário Nacional, pode começar a discutir a elevação do teto da meta de inflação. E aí? Acho que é o próprio desejo do BC sobre 0,25, né? Que eu acho que não é nada, é só para agradar. É só para... Então, mas aí... Tipo assim, pô, me dá essa folha toda aqui, me empresta essa folha toda que eu tô precisando. Empresto, toma. Toma só esperando. Eu tô te emprestando. Isso aqui não deixa de ser a folha, mas não serve pra nada. Pô, 3,25 para 3,5, maluco. Tipo assim, eu prefiro não fazer nada do que pedir pouco. Ou vem rasgando, ou não pede tão pouco, 0,25 pro ano. Então, mas... sendo Metrópole lá, o escreveu a coluna, mas não é oficial isso, né? É correto antecipar a discussão? Ou não, só mostra que está sofrendo algum tipo de pressão? Se for pro ano, tem que ser agora. Porque historicamente é junho que define anos para frente. Ok. Se for pro ano, você quer falar para falar de 24, 25 e junho, fechou. Agora, se quiser para 23, tem que ser essa de fevereiro agora. Porque senão vai ser quando? Vai ser em junho, com meio ano já rodado? O duro que essa revisão, no atual momento, soa como uma pressão, entendeu? Total. Esse que é o ponto. Pode não ser, mas... Pode não ser. Pode ser falar, olha, tá muito distante, vamos fazer uma meta um pouco mais factível. 0,25, ok. Não nada, mano. Né? Agora, o problema é que tá numa... Qual que é o assunto do noticiário do momento? É a briga Lula-Banco Central. Então fica parecendo
que, né, olha, tá bom, estamos cedendo um pouco aqui, né? E vocês sabem, a gente é um veículo especializado, né, nichado aqui no mercado financeiro, economia, política, e a gente, obviamente, fala desse assunto diariamente e diuturnamente também. Agora, veículos não especializados também estão abrindo espaço para essa pauta. Aí você vê a dimensão que está tomando esse assunto. Para veículos não especializados, para a imprensa tradicional, está abrindo um espaço para essa discussão e caindo na boca do povo. Pô, meta de inflação, Selic está alta, presidente do Banco Central. Isso é um assunto que ganhou corpo. Total. Indiscutivelmente. É o que o Cabral falou do Moro, né? Quando aquele embate Moro-Bolsonaro veio a público e tal, e dominou o noticiário... Foi Moro-Bolsonaro, né? Foi depois da prisão de Lula. Roda Viva, né? Logo em seguida. Vamos lá, Roda Viva, né? Então quando tem... Pô, presidente... né? Vamos pegar historicamente, indo para o Roda Viva, algum presidente do Banco Central, né? Assim, em exercício, né? O Gustavo Franco já foi várias vezes, mas não em exercício. Se eu não me engano, acho que ele não foi em exercício. Ou se teve, faz muito tempo que não vai. Então, quer dizer, você vê, é emblemático, né? O presidente do Banco Central, e acho que todo mundo, como o Cabral falou, todo mundo vai querer assistir segunda à noite para ver o que ele vai falar, se vai cutucar o Lula, se não vai, enfim. Uma coisa, eu concordo, Bolsonaro também reclamou dos juros. Mas ele reclamou dos juros sem dar nenhum recado. Ele só falou, os juros foram alto pra caramba, que droga, isso vai atrapalhar a economia, mas ele chegou ao Roberto Campos Neto e seu Mané, vá abaixo dessa porra, não falou isso. Como todo mundo reclama quando o juros está alto. Mas eu reclamar normal, de boa, juros está alto, isso vai atrapalhar a economia, vamos tentar melhorar isso. Agora o outro não, já botou até número 8. Da onde Randolph tirou 8? Não, o melhor é o argumento. Você viu a tabelinha? Não é real? Você viu a tabelinha? Não. A Turquia, o argumento do senador é impressionante. Ele fala assim, a Turquia tem juros de 9 e a inflação é de 84. Talvez ele não pensou na possibilidade de que a inflação seja tão alta porque o juros está tão baixo. É que na Turquia também o presidente do Banco Central é o presidente da Turquia, que é o Erdogan, que fala assim, olha, vamos baixar esse juro? Sim, senhor, ele baixa o juro. É isso que acontece lá na Turquia. Então vamos voltar ao Brasil, né, da década de 80 e ver como é que fica a popularidade do governo com uma inflação de, sei lá, 30% ao mês. Mas uma coisa a gente estava discutindo até recentemente, né, que subir meta de inflação causa aquela desancoragem e tudo mais. Se antecipar, Cabral, essa história, eu queria entender só essa diferença. Você falou, 0,25 não é nada. Isso ajuda nesse componente da desancoragem? Ou por ser só 0,25, tudo bem, relaxa, porque eu não sei o que 0,25 ajuda, de verdade. E, não é nada, mano. 0,25 é literalmente nada. Que pode estar na cabeça do Banco Central, 0,25 é mais frouxo, então eu posso ameaçar cair os juros um pouquinho, já que a inflação está um pouquinho maior, mas não sei, eu juro que eu não sei o que passa na cabeça 0,25. De verdade eu não sei. Não sei mesmo. Ô Gani, diga. Eu repasso a pergunta sobre a desancoragem e a magnitude, na verdade, né? Porque eu acho que uma coisa é você falar de, vou mudar a meta de inflação, sai de 3,5 e vai para 5, sei lá, mas... Não, perdão, não foi 3,25 para 3,5, né? Ele mudou de teto de 6,5 para 8,5 em 2003, perdão. Eu acho que o que vai depender aí é a história que o mercado vai comprar. Se o mercado comprar a história de que a mudança da meta ela ocorre porque o Banco Central entendeu que não seria factível, então vamos aumentar 0,25, embora também concorde aí com o Cabral que não faz muita diferença em termos práticos, ok, não desancora. Agora, se o mercado comprar uma história de que
o Banco Central está sofrendo pressões e estão mudando por conta disso, e junto com todo o discurso de fim da autonomia do Banco Central, de independência do Banco Central, do fiscal, etc. e tal, a desancoragem pode acelerar. E ela já está acontecendo, né? Se a gente pegar o Focus, já está acontecendo essa desancoragem. Quer dizer, todo mundo acreditando que a inflação, de fato, vai ser maior. Aí o que todo mundo faz? Se antecipa, né? E aumenta os preços. E aí o que acontece? Tem inflação. Inflação. Profecia autorrealizável. Boa. Gente, só pra gente... Desculpa, Filipão, é questão de ordem. Mil desculpas. É que o Helder falou assim, o melhor programa na Faria Lima está chegando. Ele dobra a aposta, esse cara. Ele tá esticando a corda. Ele tá esticando a corda, cara. Tá pior que a briga Banco Central-Lula, isso daqui. O Helder tá esticando a corda. Ele tá provocando, meu. Tem que ser igual o Fernando Lima, que falou, parabéns, BMC, melhor programa do planeta. Aí tudo bem. Agora, ele tá esticando a corda, o Helder. Ele falou aqui que era uma pós-graduação, mestrado ao vivo. Aí beleza. Eu achei sensacional. Sensacional. Afinal, com 2 professores aqui, não tem como não ser uma aula todo dia, né? O Gani Cabral, só pra gente encerrar esse assunto aqui. A gente estava falando do presidente Lula e tudo mais, e desse entorno dele que está sugerindo, né, essas mudanças em Banco Central e tudo mais. Lula disse ontem assim, a gente não tem que pedir licença para governar, né, que a pauta e o modelo que ele adota foi referendado nas urnas. Opinião de vocês a respeito dessa frase de Lula, que não citou diretamente Roberto Campos Neto, mas foi visto ali por muitas pessoas como um recado, mais um recado sobre essa situação do Banco Central. O que você acha, Gani? Ele tem, realmente... O presidente tem mesmo que chegar e falar, olha... Não, ele tem licença, licença para gastar, ele pode fazer isso? Pode, ele arca com as consequências disso, né? Infelizmente, quem arca também é a população, né? Ele está governando para todos os brasileiros, mas se ele acha que, ok, eu vou ter uma irresponsabilidade fiscal e vou sair gastando e não vai ter uma contrapartida, e é uma contrapartida, uma consequência que é natural, que vai acontecer porque os agentes do mercado, os investidores, empresários, a população, todo mundo age de maneira racional. E aí isso vai subir juros, vai subir dólar e ele vai ter que lidar com essa consequência, né? E aí? E depois tem eleição... ele vai culpar eternamente a RCE. Desculpa. Mas vai ser eternamente. Se der errado, você é Roberto Campos Neto para qualquer coisa. Corinthians hoje tomou um pau de quem? Hoje não vai perder de ninguém, não. Joga quem? Vai ganhar de São Bernardo. Tá, mas se perder do São Bernardo, Roberto Campos Neto subiu os juros, os jogadores estão concentrados em campo. Aí por isso perderam o jogo. Tudo vai ser Roberto Campos Neto. Vai ser o... Aí culpa o juiz. Dele, mano. Culpa o juiz. E quer ver, eu já sei uma pergunta do Roda Viva segunda. Vamos lá. Qual? Você ainda tá no grupo do WhatsApp dos ex-ministros de Bolsonaro? Essa é uma pergunta essa é uma pergunta que vai rolar. Bem factível essa pergunta. Que não faz sentido, pô. Eu não posso ter amigo, mas eu acho que vai rolar. Vai rolar. Vai ter. Tem que ser... Eu concordo aí, viu, Cabral? Tem que ser uma bancada técnica. Por exemplo, poderia se chamar o Filipão lá. Entendeu? A Paula. Pergunta técnica. Né? Por quê? Porque pode ter aquelas perguntas, né, do tipo, o juro é muito alto no Brasil. Sabe aquelas perguntas, você passa vergonha, você fala, meu Deus do céu. Assim, eu também não gosto daquelas perguntas de levanta pra cortar. Você entendeu? Faz aquela perguntinha só pra... Não, mas tem que ser técnico mesmo. Vai ter que ser técnico. A Paula, sim, mas talvez nem eu, enfim. Porque o Cabral quer alguém que cobrar o mercado desde 1990 e eu tava na segunda série. Já teve embates como esse. Alguém que já pegou embate lá de Henrique Meirelles. Quando Henrique Meirelles trocou, entendeu? Enfim. Bom, vamos fazer o seguinte.
Quem que é o produtor lá do Roda Viva? É o pessoal da cultura. O que eu ia falar é que tinha uma pergunta aqui, se o Campos Neto sair, quem que entra? Não tem uma hierarquia, tem que escolher um novo, né? Presidente do Banco Central. Tem que escolher um novo e passa por uma sabatinada no Senado. No Senado, né? Agora, o que me dá medo são os nomes. Não sei nem o nome até agora, para pôr no Serra e nem o que me dá medo, eu não escutei nenhum. São os nomes colocados por enquanto aí, porque assim, BNDES, Mercadante, estão cogitando a Dilma para ser presidente dos BRICS. Saiu o Troio lá. Isso. Então, assim, se for nessa toada, é Guido Mantega, entendeu? Sei lá, pode vir um Guido Mantega, presidente do Banco Central. Mercadante BNDES, Dilma para presidente do Banco dos BRICS, a Dilma. E depois, então, nada impede de ser um Mantega, por exemplo. É isso que dá medo, né? Pois é. Bom, aí o François Martins falou, Dilma do presidente do Banco Central, isso aí é tanta... nem dos BRICS eu acho que vai para frente, imagina do Banco Central. Isso aí é uma ilação atrás de ilação. São ilações. E assim... Só que ia ser engraçado, porque ela é engraçada. Ela solta umas pérolas. Mas ela no BRICS você não ia nem saber que ela estava trabalhando, né? Eu falo assim... Eu não sei nem onde é a sede do BRICS. Também não... Se é Brasil, Rússia, China... Índia ou África do Sul? África do Sul. Você sabe por que é o S? Era de... Você sabe por que é o S de África do Sul? Não. Falsa África. É em inglês, né? Tá. É em inglês. Eu nunca parei pra pensar. Não, e aí o S é de África do Sul, né? E aí diz que estão querendo também transformar, tipo, de Arábia Saudita, né? Saudi Arábia. Tem toda essa... eu vi papo de Arábia Saudita entrar. Eu vi. Mas... Ilações. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente bate mais papo aqui, inclusive sobre inúmeras perguntas que colocaram aqui no chat sobre a questão da inflação. E a gente vai falar de inflação e, claro, Cabral vai trazer o grande leilão do Tesouro desta quinta-feira. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. É isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Marketing nessa quinta-feira, 9 de fevereiro. Queria mandar um abraço aqui para o Ildélio Rodrigues, ele falou que está vendo a gente em Itaberá, São Paulo, fazendo inseticida na soja.
Sensacional, Eudélio. Obrigado pela audiência. Obrigado também pro Matheus Souza, pro David Andrade, o João Baloni, o Adilson Lima, o Cleonildo Vieira, o David Andrade, já falei, o Rubão Dantas, Raiker Gil tá por aqui, o Alex, o Up 1000, melhor TV da internet. Ah, sensacional. Gosto muito desses comentários. O Helder falando, tentando passar um pano pro Gani aqui. Ah, Gani, o marketing é muito bom também, saca essa. Pô, Helder, tô quase acreditando em você. Lu por aqui, François Martins, também o altruísta Tec Neon, Mário Mansuro, Peter Santana, sempre aqui com a gente. Luiz Roberto, será que é o Luiz Roberto Messi? Um abraço e se for o Messi, se espirrar, saúde. Cássio Henrique, o Igor Moraes, Diogo Aleixo, ele mesmo. Tô sabendo agora. Macaco Laranja. Luiz, você sabia. Luiz há séculos. É o Luiz. Mas não o Luiz Roberto. É o Luiz Roberto Messi. É sacanagem. Se for ele, saúde se espirrar. Tem o Luiz Roberto Barroso também. Também se espirrar, saúde, viu, excelência? Quem mais? O altruísta, o Eliel Scott, Cláudio, o Adilson Lima Gonçalves, falou que entrou no grupo do WhatsApp da BMC. Olha, é isso aí, ó. Se a gente tiver o QR Code, já coloca ali na tela, por favor, que a gente tem a nossa comunidade, a comunidade da BMC no WhatsApp, já tá aí, é só escanear o QR Code, você vai direto lá pra comunidade, informação, notícia, opinião, tem muita coisa boa, como a gente sempre faz, a gente só faz coisa boa aqui, coisa ruim não tem vez. O Despolpa tá por aqui, o Daniel Trujillo, o Leonardo, lá do Uruguai. Hoje ele não colocou o nome, mas eu lembro que é você, viu, Leonardo? Abração pra você também. Bom, a Fernanda Marteleto, por aqui também. Diga lá, Cabral, o que você... Esse cara do inseticida, procura mim ou a gente aqui, queria bater um papo com ele. Quero alguém que tá lá no campo, sentado no dia a dia. Inseticida ficou mais caro, subiu do ano passado para esse ano, teve troca, mercadoria que você produz, alguém que tá com a mão no campo, pé sujo de barro, lá para explicar pra gente como é que tá. Professor Alexandre Cabral, me procure que a gente vê aqui horário pra gente conversar sobre o teu dia a dia. Boa, e o Délio, abraço pra ele, que tá lá em Itapera. Acho que é Itapera que eu li aqui. Itaberá. Bom, vamos falar de inflação? Bora. Vamos falar de inflação aqui, que hoje o IBGE divulgou o IPCA de janeiro, 0,53%, uma queda em relação a dezembro e no acumulado dos últimos 12 meses, 5,77%. Olhando para esses números, o que vocês me dizem? É uma inflação que está desacelerada por ser começo de ano? Tem alguma coisa específica ali que vale a gente comentar? É uma sinalização normal daquilo que a gente estava falando, da inflação começar a dar aquela arrefecida e aí justificando, né, o juro de 13,75 que já vem há um tempo? Enfim, queria saber a visão de vocês para esses dados de inflação. Vi que você pegou o caderninho, Cabral. Pode começar. É que eu sou velho, né? Eu também peguei. Gani tem uma folha. Eu com uma folha eu perco essa droga. Aí pra fazer uma sequência eu tenho um caderno. Por quê? Não sei se vocês já repararam, de vez em quando eu tô abaixado assim, ó. Que eu pego um dado que eu falei, cara, eu já falei desse assunto. Peraí. No dia tal, teve a declaração tal então, e tal. Eu vou te dar uma dica. Eu tenho uns 8 cadernos Eu vou desse. te dar uma dica Cada que eu 7, não 10, faço. Tempão. Tá? Minha namorada faz, você faz o seguinte, bota uns post-its aqueles pra organizar por tema. Mas aí vai ficar maluco, ó. Hoje no 710 eu falei dos americanos sobre financiamento, Fed Williams, Caixa Rari, resultado da Walt Disney, emissão da Braskem, que lembra falar da emissão da Braskem quando eu falar de título público, por favor. Falei do Boulos, falei do Padilha, falei de... ia ficar infinito ali, entendeu? Que é tema que não não sei se for fala. muito emblemático, né? Uma coisa muito... Então, inflação. Eu ia ler consignado. Depois eu vou elogiar Lula. Daqui a pouco eu vou elogiar Lula. Sai daí não, Reg. Pra mim ele tomou uma decisão do consignado, ele ou a Caixa, não sei quem tá liderando isso, excepcionalmente boa ontem, tá? IPCA de janeiro, como ele falou, 0,53, esperava 0,57. De um ano atrás foi 0,52. Então isso pode preocupar. Por que isso pode preocupar? Porque a inflação de janeiro, você tem que comparar com a inflação de janeiro. Inflação de março, você tem que comparar com a inflação de março. Inflação de janeiro e fevereiro tem aumento escolar que não tem em maio. Sim.
Inflação de janeiro e fevereiro pega a safra ou entre safra de alimentos que não tem em agosto. Então o ideal é tentar comparar. Claro, a inflação caiu em relação a dezembro, ou a inflação subiu em relação a dezembro. Ok, mas dezembro é outro tipo de inflação. É uma inflação que não pega IPTU, não pega IPVA, não pega aumento de ônibus, não pega nada disso, que a de janeiro já pega. Então uma coisa não boa é que a inflação não cedeu em relação ao ano atrás. Ok? Em relação à sequência, ela está cedendo. O acumulado de 12 meses saiu de 5,79 para 5,77, mas esse ceder, repara, de 5,79 para 5,77 é porque nós tiramos o dezembro e colocamos janeiro. Então, qual é o medo? Da inflação começar a andar de lado. Ela não teve um ganho potencial de janeiro do ano passado para esse ano. Ok? Saiu de 7,9 para 7,7. A notícia boa, difusão melhorou pra caramba. Então era de 69 para 63. Então menos produtos estão em inflação. Agora a dor de cabeça é aquela dor de cabeça que a gente sente no bolso. Alimentos e bebidas foram os grandes vilões desse mês. Uma coisa que eu não consegui achar, Gani, se você achou, por favor, comenta o núcleo. Então, foi legal porque eu tava com medo de você trazer... Traz o núcleo. Os núcleos, e aí justamente eu não ia... Eu não ia ter o que falar. Eu ia falar, então, eu ia repetir o discurso. Ainda bem que você foi por uma outra linha, então complementa, né? São os núcleos, exatamente. Não foi combinado, tá? Isso daqui, juro por Deus. Não foi aqui também não. Pode ver, ó. O meu não tem núcleo. Foi isso que eu falei daquelas perguntinhas, levanta, corta. Gani, mas eu não falei dos núcleos. Aí o Gani, eu tenho os núcleos aqui. Eu tenho, tipo propaganda, né? Aquelas propagandas, olha, eu tenho a solução. Então, é o seguinte, os núcleos me chamaram a atenção. Por quê? Porque houve piora. Eu vou pegar aqui 4 núcleos que eu gosto de olhar. Os núcleos são recálculos em cima do IPCA, tirando alguns itens, agregando outros, tirando maiores e menores variações, enfim, para ter um outro olhar sobre a inflação. E aí tem o médias aparadas com suavização, que eu tiro as maiores e menores variações em cada cauda, e o que sobrou no meio, o core, o núcleo, passa de 0,38 para 0,49, de dezembro a janeiro, acelera. O expurgo, que tira o núcleo por exclusão de preços administrados, ou seja, aqueles preços controlados pelo governo, e alimentos no domicílio, que são... E qual é a lógica? São itens que não são sensíveis a juros, a política monetária. Porque um é na caneta e o outro é alimento. Sei lá, se o alimento, se a Selic for a 40%, você continua comendo. Então, tirando esses itens, a inflação veio 0,74%. Passou de 0,12 para 0,74. Eu gosto muito do núcleo por expurgo. Estados Unidos, eles gostam também bastante de olhar. O difusão, Cabral, que você gosta, fala em grandes números, tá? Sem as duas casas decimais. Que é a porcentagem de itens que tiveram variação positiva, ou seja, o quanto está espalhada a inflação. O difusão passou de 58% para 69%, aproximadamente, 68,97%. Então, aumentou a porcentagem de itens com variação acima de 0. E, por fim, o núcleo X3, que agrega serviços e bens industriais. Então, médico, psicólogo, dentista, cabeleireiro, e bens industriais, que passaram pelo processo industrial. Um sabonete, um carro, são bens que passaram pela indústria. Esses... ou seja, demanda na veia, passou de 0,28, atenção, para 1,02. Alto, hein? 1,02. Então, a inflação, que está altamente ligada à demanda, serviços e bens industriais, subiu muito. Me chamou muito a atenção esses núcleos a despeito da queda do índice. Aí o lunático do Lula fala assim... Não tem inflação de demanda. Lula, vai lavar uma louça, maluco. Louça engordurada. Faz um pouco com bastante banha e lava com esponja simples, aquela amarela, com detergente bem mulambo. E tira a gordura e cheiro. Tira pra ver se consegue. Não tem inflação de demanda. O que é inflação de serviços, Lula? Tá doidão? O que é inflação de serviços? Inflação de serviços, historicamente, é inflação de demanda.
Como não tem, aqui que o Gani acabou de falar. Regis, manda esse vídeo pro voo dele. Pra ele assistir no voo até pousar lá. Onde é que ele vai pousar primeiro? Washington? Dá tempo. Manda esse vídeo pra ele. Dá tempo. Manda o Gani falando com Olha, o núcleo puro expurgo e o serviço e bens Fiquei preocupado industriais. desse seu elogio que o Cabral disse que ia fazer pro Lula, mas não é. É outro. Mas então, só rapidinho, só pra gente encerrar a inflação aqui. Chegou os caras ali. O Bank of America deu uma elevada esticada no IPCA de 2023. Passou de 4,8 para 6. Tá tão... O dado... Ele podia estar desatualizado, tão ruim assim, porque... o pessoal já estava atualizando há muito tempo, né? Bom, o dele devia estar parado, ele não deve ter considerado o próprio Focus já tá... o diesel que subiu essa semana, ele não deve ter considerado que na virada do mês vai cair o negócio. Caiu, não caiu? O diesel caiu, tá certo. Esquece que eu falei. Mas mesmo assim, 4,8 ele estava muito desatualizado, eu não lembro ninguém abaixo de 5. 4,8 o Focus mesmo já está 5,79. Esquece que eu falei, mas eu acho que ele está desatualizado. Então... Só deu um F5 na tabela ali e atualizou. Cabral, a gente está no finalzinho aqui do marketing, mas não podemos deixar de falar do leilão. Por que não podemos deixar de falar? Porque nos últimos 2 leilões você mandou um recado claro, falou, Tesouro, me liga. Ligou, Cabral? Não ligou para mim, mas eu acho que ele escutou a mensagem. E por ter escutado a mensagem, eu acho que ele fez o que era para ser feito. Eu acho que o pessoal vê o marketing. Não, se não vê ao vivo, vê depois editado, entendeu? Eu desconfio que... Eu acho que os caras... Eu acho. Pauta a economia. Então vamos lá. Quem tá ali comigo? O Lula tinha começado a ver o marketing. Quem tá ali comigo? Jovem aprendiz, o rei de Termas Olímpia. Então vamos lá, porque o cara é surfista em Olímpia também, eu fiquei sabendo. LTN. LTN é papel pré, sem cupom, que geralmente o local compra. Qual foi a notícia boa? Tudo que o Banco do Tesouro quis vender, ele vendeu. Excelente. Repara, 10 vezes superior o que ele propôs, que ele vendeu semana passada. E não muito superior ao que ele propôs. Por quê? Ele conversou, maluco. Ele provavelmente ontem esperou acabar o jogo do Real. Acabou o jogo do Real, ligou pro mercado e falou, e aí, gostou do jogo do Real 4-1? Gostou, pô, maneiro. E o leilão de amanhã? O leilão de amanhã pode ser que tenha uma demanda, não sei o quê, tô escutando aí, sei lá, 5 bi, 4 bi, 3 bi, não sei o quê, vendeu de acordo com o que o mercado queria. Então isso é bom. E repara que o volume, 7.300, 12.8, depois só teve bom lá em novembro. Então volume excelente. Ruim, taxas principalmente a longa subindo. Então o mercado pediu mais prêmio para entrar no leilão. Mas se eu tivesse que dar uma conclusão, seria parabéns para o Tesouro. Sim, você fez o que devia ter feito, emitiu quantidade que o mercado demandava e aceitou pagar um pouco mais de prêmio na ponta longa. Na F a notícia também é muito boa, gringo de volta. Se vocês forem ver aqui, 1.700 que ele vendeu no leilão de hoje. Ele não vendia 1.700 desde 11 de agosto. Puxa. Então significa que gringo pode estar de volta na nossa dívida, tá? Então a taxas em alta, então o famoso mercado pediu prêmio, o Tesouro aceitou entregar esse prêmio. Então a taxa é bem alta, se vocês forem ver, é a taxa até mais alta do que estava precificado hoje pela manhã os títulos. Então a Ambima precifica os títulos diariamente para o mercado financeiro. Precificou a 13,20, saiu a 13,30 na curta, e na longa precificou a 13,36 e saiu a 13,49. Então notícia boa, volume alto, notícia ruim, taxas em alta. Então no geral foi o melhor leilão das últimas semanas. Porque ele simplesmente fez o básico, conversou com o mercado mostrou a cara e ele aceitou o leilão. Então parabéns para o Tesouro em relação a isso. Pode descompartilhar, Cabral, por favor. A minha pergunta para você é a seguinte, você falou, poxa, a notícia ruim é que a taxa está mais alta. Nos últimos leilões você falou, se não me engano, obviamente, que assim, não tem problema ser uma taxa maior desde que houvesse esse diálogo aí,
essa conversa para tentar vender tudo, ou pelo menos perto de tudo. Isso seria uma sinalização de que o Tesouro está ali conversando e está fazendo. Concordo. Mas a taxa mais alta... O volume foi perfeito, é excelente, só que custou mais caro. Mas é o custar mais caro que não mata ninguém um leilão. O problema é se isso virar sequencial. Era isso mesmo. Por um leilão, pediu alto problema. hoje, aí pede alta terça, pede alta quinta e aí começa a complicar, não é? O problema é se isso virar uma tendência ou se isso é pontual devido à briga aí do Lula com o Roberto Campos. Pode ter esse componente também. Sim, aí é o famoso acompanhar os próximos leilões. Por isso que eu tenho uma série histórica aqui, até mesmo para poder conseguir comparar com os outros, entendeu? Entendi. Fechou? Então, no geral, o leilão foi bom. Volume bom, taxas em alta, mas volume bom. Vamos ver se a sequência de taxas continua subindo. Pô, mas 1.700 O BI 700 não emitia isso desde 11 de agosto. Vendeu tudo. E se Mas você também a taxa considerar foi alta, de né? 24 de fevereiro para cá, foi o segundo maior volume. Em um ano foi o segundo maior volume. Boa. Excelente. Tomara que gringo volte para nossa renda fixa. E tomara que essa saída da Bolsa de ontem tenha sido uma coisa pontual e não a briga de Roberto Campos com Lula, que eu estou começando a acreditar. Vamos ver no fluxo de amanhã. Você acha que pode ter... Do nada, 309, um dia bom lá fora, um dia não tão ruim aqui, vencimento de nada, saiu 309 milhões. Estranho isso. Um dia comum. Dia comum que eu digo, para fluxo de bolsa foi um dia comum. Nenhum evento de derivativo, nenhuma boleta grande que pode ter saído, um block trade, nada. Um dia comum numa bolsa lá fora subindo, aqui caindo 0,80, ele sai com 309. 309 não é nada. Ok, não é nada no bolo, mas estranho a decisão de sair. Numa sequência que já estava caindo. 400, virou 200, virou 100 e virou menos 300. Isso meio que me assusta, entendeu? Beleza. Tomara que amanhã eu fale, aquilo foi só um soluço e está de volta. E posso dar a última notícia? Vamos lá. Historicamente, Tesouro Nacional puxa a fila de emissão de título quando fica muito tempo sem emitir bônus. Bônus é o título emitido no exterior. Então, se nenhuma empresa ficar alguns meses, semanas sem emitir, grandona, tá? O que o Tesouro faz? Vou testar mercado. Vai lá e emite 100 milhões, 200 milhões de dólares só para sentir o cheiro. Dessa vez, quem fez o teste foi a Braskem. Eu não entendi porque o Tesouro não fez esse teste. E a Braskem desejava emitir 500 milhões de dólares, emitiu 1 bi. A Braskem desejava a taxa inicial de 7,75, emitiu para 7,25. A Braskem desejava de 6 a 8 anos, conseguiu emitir 10 anos. Então essa notícia da Braskem é excelente. Provavelmente você vai começar a ver várias empresas emitindo lá fora. E isso pode se transformar em fluxo de entrada e valorizar real. Porque pode. A JBS é um exemplo clássico de emitir lá fora e deixar dinheiro lá fora. Por quê? Porque a parte dela, Estados Unidos, a Austrália é monstruosa. Então não tem por que internar grana. Ela emite para usar dentro dos outros países. Tomara que isso seja um começo de puxar a fila aí de emissão de dívida. Desculpa interromper o horário, mas era sequência aí do racional. Necessário. Beleza, então. Alan Gani, últimas considerações? Últimas considerações. Inflação não foi tão boa quanto pensaram, não. Apesar de abaixo das expectativas no índice cheio, os núcleos pioraram bastante. Boa. Cabral? O que me assustou foi esse acumulado de 12 meses descer pouco. O que eu pretendo fazer é pegar uma série histórica do núcleo e analisar a frase do Bruno Serra. Bruno Serra falou, que eu falei até do 710 de hoje, historicamente o Brasil tem inflação de 4 a 6% ao ano maior do que o primeiro mundo. Então, não teria porque a gente está tão discrepante lá de fora e o nosso núcleo ainda está em 9%, muito alto em relação ao nosso desejo. Então, eu queria pegar uma série histórica de núcleo aí para dar uma olhada. Tá bem. Boa. Valeu, Cabral, valeu, Gani. Boa. Até amanhã. Amanhã é? Sexta-feira, Você graças vem amanhã, a Deus. Dal? Não, dou aula e depois acabou. Então, A até última segunda. aula do ano de sexta à tarde. A última do ano? Não dá pra... Foi uma...
extensão aí e pronto. Aí, Valeu, então. Até... Não, de sexta à tarde. Segunda. Até segunda pra você, até amanhã. Até amanhã, pra você. Cabral, até amanhã, Gani. Valeu, gente. Obrigado vocês também que nos acompanharam aqui no nosso BMC Market. Tá chegando agora Você com Dinheiro. O Felipe Ferreira já tá por aqui. Daqui a pouquinho, também, logo depois de Você com Dinheiro, fechamento do mercado, Top News, Débora Oliveira e Gabriel Monteiro. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau.